Olá, boa tarde. Eu sou Luiz Marcati, sócio e presidente da mesa Corporate Governance. Também atuo como consultor em governança corporativa e sou membro de conselhos de administração. Tenho o prazer hoje de dar início a um novo projeto da nossa empresa, que é o Mesa ao Vivo. É um projeto que vai trazer um ambiente de debate de temas relevantes, tanto no âmbito da administração, quanto puramente da governança corporativa. A nossa ideia, logicamente, nasce nesse ambiente, nesse momento da quarentena que nós estamos passando, do isolamento, do distanciamento social, mas ele não atenderá apenas a esse período. Quem já nos conhece e nos acompanha sabe que nós, os consultores da mesa, somos muito engajados no sentido de transmitir conhecimentos e informações que ajudem empresários de todos os mercados, de todos os tamanhos de empresa, a melhorar suas formas de atuar. Seja com artigos, seja com entrevistas, e esse agora se torna mais um canal de comunicação para passarmos conteúdos. A nossa ideia é que esse evento aconteça mensalmente, todas as primeiras quintas-feiras do mês, sempre às 17 horas. A cada programa nós traremos algum convidado de presença relevante no seu setor de atuação, que vai poder trocar ideias conosco, onde nós vamos poder avaliar tanto o desempenho desse mercado como uma visão mais aberta para contribuir com todo mundo que estiver participando conosco. Quem estiver acompanhando o nosso programa poderá mandar perguntas pelo chat. Nós vamos procurar responder todas as que forem possíveis. Aquelas que não conseguimos responder no tempo disponível para o nosso programa, nós responderemos na sequência por e-mail. Então, desde já agradeço a participação de todos e a contribuição de vocês para alimentar o nosso debate. Para o programa inaugural, quem estará comigo aqui hoje é o Herbert Steinberg. O Herbert é sócio fundador da mesa Corporate Governance, também é o nosso chairman, atua também como consultor em governança corporativa e é presidente e vice-presidente de empresas, de conselhos de administração de empresas de capital aberto e fechado. Herbert, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz, e todos que estão conosco hoje. Prazerzaço estar aqui nesse momento, no pré-tsunami e pós-tsunami. E é disso que a gente vai falar hoje. Muito bem, pessoal. É difícil falar sem repetir o que nós temos ouvido no mercado de uma forma geral. O fato é que, quando isso ainda era uma marolinha, se falava de coisas acontecendo na China, movimentos na Europa, nos Estados Unidos, as empresas, no início, reconsideraram, e os conselhos, de forma bastante séria, o assunto, mas demoraram para engatar. Ou seja, havia a consciência do problema a caminho, mas não havia perspectiva coordenada, estruturada, de como lidar com a marola que estava vindo. Segunda para terceira semana de março, as coisas mudaram. A conversa dentro dos conselhos de empresas onde eu sou conselheiro e de clientes nossos, a gente percebeu uma mudança porque já se considerava a marola chegando e um possível tsunami por trás. Mas tudo no campo das possibilidades, muito etéreo, muito intangível. As primeiras conversas sobre preocupações com pessoas vinha primeiro. Pessoas no sentido de custos, pessoas no sentido de cuidado, pessoas de como nós trataríamos um possível isolamento à la Itália, à la Espanha, etc. Na terceira semana, especificamente para a quarta semana de março, o cenário mudou totalmente. Todo mundo já levava em conta problemas e riscos na área de liquidez. As empresas começaram a tomar decisões sobre corte de pessoas, corte de headcount específicos, áreas que passaram a ficar disfuncionais, eram necessárias num processo que o comércio estava aberto, as empresas estavam funcionando e no momento seguinte não estavam. Então, as primeiras decisões sobre a suspensão de contratos, renegociação até sindical de 30 a 60 dias, usando aquela MP da redução, alongamento de dívidas com bancos e uma preocupação de liquidez
uma vez que, naquela terceira, quarta semana de março, já se falava de poder entrar em maio o problema. Quarta semana de março, primeira semana de abril, era fato que isto não ia se resolver até junho. Havia diferentes targets, diferentes alvos do que passaria no mercado, mas o fato é que todo mundo levava nas reuniões de conselho questões específicas. Se esse assunto vai para julho, vai mexer profundamente nos nossos negócios, na queda de receita, temos que olhar se a gente vai dar conta de pagar nossos custos nesse período. E aí, processos de reestruturação e processos de diminuição de custos foram feitos. Um ou outro mais pessimista, ou no campo do realismo, como o que vos fala, começaram a perguntar como é comum, e se? E se isto fica até dezembro? Todos olhavam para mim como se tivessem visto um marciano, um louco varrido, pessimista, querendo fazer tipo. Interessante que esta semana, todas as empresas que eu estou, que são 5 como conselheiro, e as empresas clientes, a mesa tem 18 clientes ao mesmo tempo nesse momento, mas eu estou trabalhando em 7 deles, diretamente. Todos, sem exceção, estes 7 mais 5, têm na pauta e estão tomando ações, considerando que essa bagunça vai estar até dezembro. Pelo menos. Vamos ver o que acontece quando chegarmos em agosto. Mas o que é isto? Foi feito as reduções, análise de estrutura, fluxo de caixa, busca de dinheiro, descruzamento de garantias para liberar dinheiros novos, trabalho de redução de custos, renegociação de contratos, de aluguéis, de contratos firmes com energia, de toda sorte, de forma a deslocar, a exemplo do que é o isolamento social, para postergar a pandemia através da contaminação de todos, que na perspectiva de hoje é um fato, de tentar ter uma curva de redução de caixa para que possa todo mundo suportar o que ainda virá. E aí, 2 dimensões. A dimensão financeira no curto prazo foi a que contaminou todo mundo, e, logicamente, os mais afoitos e mais seguros, trabalham melhor com risco, já fizeram suas ações, mas já se começou a conversar sobre o tal do mercado, que ninguém sabe identificar o que é exatamente mercado, mas mercado está configurado por quem nos dá recursos, mercado é quem nos fornece materiais e insumos, o mercado quer dizer cliente no balcão, batendo na porta, não cancelando ou cancelando contratos, chamando outras formas de inovação, muito brainstorm, do que nós vamos fazer quando começar a reentrada. O fato é que, durante este processo de mercado, eu tenho visto transformações inovadoras importantes. Empresas se transformando imediatamente, no curtíssimo prazo, sem mudar necessariamente a estrutura. Tem uma empresa que eu participo de autopeças, que de uma hora para outra, quando eu percebi, já tinha metade do seu faturamento, que era em cima de distribuidoras ou chamados atacadistas, em negócios menores, com meia porta aberta, tipo Me Engana Que Eu Gosto, consertando carros e comprando essas peças. E um sistema de delivery tipo pizza, que você liga para a empresa, pede uma peça de carro de qualquer ano, e essa peça chega em 1 hora em qualquer lugar do Brasil, depois eu conto como, entregue e paga depois. Ou seja, um negócio muito rápido, de noite para dia, de uma empresa que vendia atacado, que passou a servir direto ao consumidor final, que não é o cliente final, mas é um elo da cadeia anterior, e entregue a peça, qualquer peça, como se pizza fosse. Bom, a queda de possíveis 70%, 80% de receita virou 50% por causa desta atitude. Trabalho em outro lugar, uma universidade, uma empresa aberta no mercado, na Bolsa de Valores, que tem 200 mil alunos, destes 150 mil estão tendo aulas normalmente através dos nossos computadores, através do ensino à distância.
no ensino à distância não é este EAD, o distance learning, como se fala, mas é a sala de aula substituída por um computador, mas é o mesmo professor, no mesmo horário, com a mesma carga horária, ainda com uma metodologia, como se uma classe de aula fosse. E temos questões de alunos estarem gostando, de alunos, alguns poucos não estarem gostando, de perguntas desses alunos se vai haver um desconto, porque a aula está sendo dada num computador e não num edifício ou numa sala de aula, questões que estão sendo sanadas, mas quase que a totalidade, ou seja, imagina, 75% dos alunos no Brasil todo, desta universidade, deste grupo de educação, estão tendo aula normalmente. Além disso, 25 mil deles, acima dos 150 mil, estão no sistema Distance Learning, tendo com metodologia Distance Learning as suas aulas. E tem lá 25 mil com problema renegociando seus contratos. Nós temos a indústria paralisada, algumas, por exemplo, muito comum na indústria têxtil, ter parado, lojas, varejo na rua, redes de varejo na rua, redes que se compõem com shoppings, totalmente fechados, restaurantes, bares, a parte de turismo, as empresas que transportam, logística. Logística não é só motoboy entregando delivery, mas logística se ressentindo na base com essas mudanças. O que tem de novidade aqui? É observar que o grande tsunami, que é a segunda onda, que começou a curto prazo no micro de finanças, passou imediatamente para o mercado, para nesta terceira onda ser considerada o olhar sobre o meu negócio pode sumir. O meu negócio está sumindo. A área de mídia está faturando de 50% a 60% menos do que faturava. Não importa o branding do canal de mídia ou o formato de mídia. Já havia um problema na mídia, está pior ainda. Ou seja, mesmo considerando que esta pandemia possa arrefecer os negócios, quanto mais demorarem a se retomar, e vão demorar mais do que nós estamos vaticinando ou prevendo, mais negócios quebrarão. Negócios quebrarão por duas razões. Uma, por fluxo de caixa, por caixa. As empresas não quebram por falta de negócio só, elas quebram por caixa. E outra, porque os negócios vão ser transformados. Aquilo que era uma previsão da Singularity University, das tendências de mudança, se verificaram na prática da noite para o dia. Se nós decidimos, se fosse possível, que tudo voltaria ao normal, aspas, segunda-feira, tudo seria diferente na segunda-feira. Porque as pessoas estão ariscas, porque as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão com medo, as pessoas estão com incerteza, os investimentos são outros. Eu não quero que vocês fiquem depressivos, mas a minha perspectiva concreta, em cima dos fatos, é que vai ser pior. Tem a quarta onda. A quarta onda é o tsunami econômico no Brasil e no mundo inteiro. E esse tsunami vai ser uma coisa avassaladora. Eu não estou aqui criando terrorismo. É só parar para prestar atenção. Presta atenção na forma de se relacionar. Presta atenção no que está acontecendo com a cabeça da gente na transformação. Presta atenção como os valores estão intangivelmente mudando. Presta atenção como está gerando reflexão básica, mas a reflexão está em todos nós no quanto consumir, na importância de consumir, no porquê consumir e na falta de condição de consumir. Nós tivemos um fenômeno, e aconteceu aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Lima, em Boston, em Barcelona, porque não chequei no Jornal Nacional, eu chequei ligando para pessoas conhecidas minhas. A mesma coisa está acontecendo nesses lugares, ou seja, aqui nos Jardins, em São Paulo, em Ipanema, no Rio, em Miraflores ou San Isidro, em Lima, em Passeig de Graça, em Barcelona, ou seja, são bairros parecidos, foi a primeira onda de contaminação.
E nessa contaminação, era uma contaminação classe A-B. E ali aconteceram os casos e a consciência de mudanças e de endereçamento de atitudes de curto prazo nos negócios. Agora, um mês, dois depois desse movimento, a quarentena se estabeleceu nesses bairros A, B, e quem tinha que estar contaminado foi, e o cuidado de postergar a contaminação foi tomado de forma consciente, e esse movimento foi para a periferia. E todo mundo já tem consciência que a periferia é a próxima onda, só que ela será exponencial em termos de quantidade, em termos de contaminação e do efeito que todo mundo se encaixa na periferia. Então, nós vamos viver a verdade como ela é, ou seja, infelizmente, é como se fosse o cascateamento da crise pela base da pirâmide, a distância social ela vai ser maior e nós, professores, acadêmicos, homens de negócio, conselheiros, temos que mitigar riscos, tanto na busca de consolidação de negócios, de ter caixa preventivamente, mesmo que de dívida a qualquer preço, para passar por este momento, como imaginar o tecido social desgastado e desgarçado com problemas sociais profundos. Não só de que as pessoas estão duras, eu estou falando de problemas sociais importantes. Ou seja, até qual é o limite desse círculo em volta dessas cidades vai se romper, como já se rompeu em outras épocas. Então, eu vejo realmente um cenário muito difícil, nefasto, e a gente pode ficar contestando, pode ficar dizendo você está louco, não, você está muito pessimista, não foi assim. Não, tá bom, be my guest. O que eu estou dizendo é que todo mundo sabe aonde o calo aperta. E me parece que é melhor planejar, pensar com calma. O que faríamos se vai que dá um azar, o cenário que eu estou descrevendo estiver certo? O que faremos a respeito? Nós podemos decidir não fazer nada na frente de um tsunami e deixar a onda bater e ver o que acontece depois que a onda passar. Geralmente, quem toma pela frente uma onda, tipo gigante, não sai vivo, mesmo que queira. Aqueles que preventivamente, depois de um terremoto, saem da beira do mar porque sabem que virá um tsunami e se acolhem no lugar mais alto, que tem guardado alguma coisa, geralmente são os que se salvam, os pessimistas, não é? Então, eu chamo muito a atenção que o momento de empresários e de conselhos é de trabalhar na área de riscos. O óbvio fluxo de caixa, a óbvia discussão de mitigar riscos entrará na terceira e última onda de discussão, o que eu vou fazer com o meu negócio a partir de ter passado o tsunami. Eu penso que essa discussão ela não é etérea, não é uma discussão sem motivo e não pertinente, porque ninguém sabe aonde a bola vai pingar. Não, ninguém sabe, mas o que é certo é que a gente sabe que o nosso negócio, como era há 4, 5, 6 semanas atrás, não será mais daquela forma. Será definitivamente diferente. E querer atuar com a mesma lógica que tínhamos há 4, 5 semanas atrás será um suicídio. Perdoe-me meu ceticismo, mas eu não tinha nada melhor para compartilhar como minhas convicções. Sou capaz de discursar sobre isso por crença, 16 horas à la Fidel Castro na abertura de discursos. Mas estou depois aberto a perguntas a esse respeito, provocativas ou não. Obrigado, Luiz, mas é o que eu tinha para falar para começar. Ótimo, Herbert. Já temos até várias perguntas colocadas aqui, vamos tentar depois responder todas. Eu quero aproveitar um tempo também para colocar alguns pontos adicionais à sua fala, porque quando a gente olha para dentro da operação funcionando, como nós estamos atuando,
em diversas empresas. Eu também, agora, entre os conselhos que participo e as consultorias, estou atuando em 8 conselhos, e as empresas têm comportamentos completamente diferentes devido aos mercados onde atuam e a região geográfica onde estão. A gente encontra também uma necessidade de atuação mais firme e mais presente por parte dos administradores. Eu acho que nós estamos agora lidando com uma coisa que a gente vinha ouvindo nos últimos anos, que parecia uma conversa que vinha lá do Vale do Silício, de falar que o mundo... temos que aprender a lidar com o mundo VUCA, né? Usando as iniciais das palavras volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? E a questão é que isso aconteceu tudo ao mesmo tempo aqui e agora, e nós estamos tendo que lidar com isso, aprender a passar por essa situação, a sofrer com isso, ver as nossas empresas sofrendo com isso, mas buscar a nossa sobrevivência. E aí eu acho que nós vamos testar uma outra capacidade que o ser humano tem, assim como que é um termo que vem lá da física, né, dos materiais, que é a resiliência, tá certo? Ou seja, a nossa capacidade de ser impactado por um movimento, de sofrer pressão, mas de conseguir forças para reagir e nos transformar diante desse ambiente. E é isso que nós temos vindo e procurando atuar junto às empresas onde nós vivemos. Para isso, é importante que o Conselho de Administração e a própria sociedade esteja muito engajada na busca de entender o tamanho do problema e quais são as ações, por mais duras que elas sejam, nós teremos que realizar para buscar a nossa sobrevivência. Principalmente porque nós ainda estamos vivendo uma crise que nós não temos noção nem da sua extensão, nem da sua profundidade. Pelos exemplos que o Herbert deu, me parece que está evidente, e todo mundo, de um jeito ou de outro, está percebendo isso. Né? Me preocupa mais ainda aquelas empresas que não têm alto grau de profissionalismo na sua administração, porque aí a decisão empírica ela se torna de muito mais risco e os impactos podem ser muito mais nocivos. Imagina você pilotar um avião hoje no meio de uma tempestade e ou não ter um sistema de informações adequado no teu cockpit ou não estar acostumado a usá-lo. Como é que você vai tomar decisões para conseguir passar pela tempestade e, se tudo der certo, ainda aterrissar em algum lugar de forma a ter o avião funcionando, né? E aí a gente entrou em alguns pontos que claramente o conselho passou a se aproximar mais dos executivos, com o desafio de não assumir a operação, ou seja, não pegar o manche do avião, mas estar junto dos pilotos e copilotos, analisando a situação, analisando os números, apoiando as decisões e até as correções de rota que provavelmente nós teremos que tomar ao longo do caminho. Muito daquilo que a gente vinha planejando o ano passado para pensar neste ano e nos próximos, basicamente algumas coisas foram abandonadas pelo caminho, porque o mercado simplesmente mudou, se transformou de uma maneira muito abrupta ou até desapareceu em alguns casos, como clientes nossos, também já citado, que estão no ramo de varejo de lojas de rua, estão 100% fechados diante disso. Então, o que eu faço com aquele meu plano de marketing? O que eu faço com o meu modelo de comercialização? Eu vou ter que repensar isso de maneira muito rápida e efetiva para, primeiro, me sustentar ao longo desse período e, lá na frente, conseguir até pensar qual será o meu novo modelo de atuação. Um exemplo que surgiu aqui em São Paulo, pelo menos eu tive notícia de ter surgido aqui em São Paulo, dos shopping centers instalarem sistemas de drive-thru para vendas. Quer dizer, isso se tornou um jeito de falar, bom, já que eu não posso abrir a loja, como eu consigo, pelo menos, vender e entregar alguma coisa usando a estrutura do estacionamento, do shopping, como um ponto de entrega da minha mercadoria? Então, muitos projetos tiveram que ser abandonados pelo caminho, colocar prioridade clara em cima do retorno sobre o investimento, porque aquele dinheiro, aquele pouco dinheiro ou aquela disponibilidade de crédito que eu tenho se tornaram muito mais preciosos do que sempre foram. Então, nós não temos mais
o direito de colocar um dinheiro alocado em um custo, em uma despesa, em um investimento, que a gente não tem o controle claro sobre os riscos que isso nos traz e o retorno que nós poderemos obter com isso, e se esse retorno faz e fará sentido daqui para frente. Até o ponto da infraestrutura, repensar a infraestrutura da empresa. Quer dizer, onde nós estamos alocados, o quanto nós usamos de área disponível para ter lá minhas centenas de funcionários. E agora, de repente, eu tenho 60%, 70%, 80% desse pessoal trabalhando em casa. Eu não preciso mais daquela infraestrutura. Então, muitas empresas vinham trabalhando na preocupação de instalar uma prática que se chamava gestão à vista, não é? Fazer com que todos os funcionários trabalhando integrados nos seus ambientes tivessem as informações, seja no seu monitor ou seja no mural ali na empresa, onde os desempenhos, as performances, os KPIs estavam sendo acompanhados. Hoje nós temos que aprender a fazer gestão longe da vista, porque o time não está mais junto fisicamente, o time está atuando remotamente. Então, como é que o líder vai estar preparado para acompanhar produtividade e performance do time sem que ele esteja interagindo fisicamente? Muito disso nós tivemos realmente que reaprender, tá? Ou aprender a um jeito novo de funcionar. A questão da videoconferência, que surgiu como uma novidade, na realidade, a maior novidade que tem é nós usarmos mais, porque esse recurso já estava disponível em diversas ferramentas há um bom tempo. Agora, por obrigação, nós temos que usá-los diariamente. O que tem de positivo? Agilidade, eu coloco todo mundo junto, não precisamos nos deslocar para poder nos reunir. Qual é o desafio que nós temos? Conseguir, mesmo que à distância, num ambiente virtual, manter a profundidade das análises sobre o tema daquela reunião. O risco da gente não apressar demais e achar que agora, com o ambiente virtual, nós vamos ganhar produtividade e tomarmos decisões mais rápidas, porém mais superficiais nas suas análises. Isso eu acho que é um risco que nós temos embutido. E aí, entrando na questão das pessoas, nós vamos, inclusive, lidar com a motivação. Qual é a motivação das pessoas em estar? Então, no começo, lidamos com a novidade, estou trabalhando em casa, não preciso pegar trânsito, não preciso pegar transporte ou sair com o meu carro, acordo, me troco, ligo meu computador e começo a trabalhar. Com o passar do tempo, isso pode se tornando monótono, porque eu vou estar sempre no mesmo lugar, tem as questões familiares, a maioria das pessoas não tem espaços adequados para poder atuar profissionalmente, e aí a gente já começa a ver dentro das empresas crises de ansiedade, crises de pânico, processos de entrada em depressão, e que as áreas que cuidam da gestão de pessoas têm que atuar diretamente nisso. Mas é um olhar que se chama para o líder hoje, porque quem interage o tempo todo com aquele colaborador é o seu líder direto. Então, esse olhar para questões emocionais, me parece, se torna crítico, e crítico tanto para cuidar daquela pessoa como para manter o time engajado e produtivo. Uma coisa que foi uma surpresa bastante agradável nesse ambiente foram as áreas de tecnologia. As áreas de tecnologia, naturalmente, são sempre áreas que estão devendo alguma coisa para alguém, não é? Sempre tem lá seu backlog de projetos, não conseguem atender a todos, então eles sofrem muito com isso. A maioria das áreas de TI das empresas por onde nós passamos foram muito ágeis e muito eficientes ao colocar o pessoal trabalhando à distância, com acesso remoto aos sistemas, com controle de segurança, dando agilidade, uma série de coisas. Então, isso foi um movimento bastante interessante. E aí nós entramos no impacto do ambiente digital, porque, com certeza, nós não vamos sair destas fases sem que este mundo digital já nos tenha invadido por completo. É até uma fala
interessante falar, qual foi o maior acelerador da sua empresa para o mundo digital? Foi o plano estratégico? Foi o CEO? Não, foi o Covid, né? Porque foi ele que nos colocou por pressão no mundo digital. Agora, você não transforma uma empresa de analógica para digital apenas pela tecnologia. O lado mental das pessoas também tem que se converter. Nós transformamos a empresa analógica para a digital muito mais pela mentalidade do nosso time do que apenas pela tecnologia que nós embarcamos. E aí, só para arredondar um pouco o que eu estou falando, vem aquela pergunta que nos bate sempre. E quando nós vamos sair desta? Quando nós vamos voltar a ter uma vida do que nós entendemos como normal? Ou agora até cunhamos um novo termo. Qual será o nosso novo normal? Então, o que eu tenho trabalhado muito nos conselhos é começar a discutir, meu amigo, para os próximos, talvez, 2 anos ou mais, o nosso normal talvez seja esse. Manter um certo isolamento, manter times, parte trabalhando na empresa, parte continua dentro de casa. Máscara se tornou tão obrigatório quanto as nossas peças de roupa, o distanciamento físico, e vamos ter que nos moldar, tanto na administração da empresa, como na maneira de nos relacionarmos com o mercado, exatamente com este tipo de conduta. Então, para mim, nós já estamos vivendo aquilo que nós nos perguntamos tanto, qual é o nosso novo normal? Eu acho que nós já estamos nele e vamos ter que nos acostumar a ele. Tá? Herbert, acho que era isso que eu queria complementar um pouco da visão da sua fala para alimentar aqui a nossa conversa. Ô, Luiz, não é por outra razão que você é presidente da mesa. Você leva jeito, hein? Obrigado. Vou pedir aumento. Aliás, eu vou até já colocar uma pergunta, o Herbert, que nos foi mandada pelo nosso amigo Richard Dorn, tá certo? Que é diretamente para você. E a pergunta é simples e básica. Qual deveria ser o papel do presidente do conselho nesse momento de crise? O que você tem visto e atuado, como você tem visto e atuado na prática? A responsabilidade do presidente do conselho, maior que todas, é de mediação. Mediação e busca de equilíbrio entre as partes, de um lado. Então, nesse momento de crise, o emocional explícito ou implícito acaba mandando no processo, nas decisões, nos investimentos e, portanto, ela leva em conta aspectos que fogem à racionalidade. Então, é preciso esse distanciamento técnico, mas não coadjuvante, mas protagonista, de busca de orientar e coordenar o time, sua diversidade, suas competências, na direção de tomada de boas decisões. De outro lado, penso que o presidente do conselho deveria, de um lado, buscar esse equilíbrio, baixar a poeira, diminuir um pouco o aquecimento da chapa, né? A chapa está queimando, é uma expressão muito usada, e, de outro, ser um provocador de pensar no futuro médio, não no futuro largo, mas no futuro médio, em relação a onde a bola vai pingar com essa história toda. Ou seja, criar perspectiva de construir uma ponte, pavimentar um caminho para que as pessoas possam se agarrar a elas e dar perspectiva para que esta empresa, mesmo à distância, de forma dispersa, com tanta ambiguidade, possa se agarrar não em algo apenas como uma bengala, mas como um mote que a empresa toda possa convergir. Até que o mar não precisa voltar à calmaria, mas que o mar serene um pouco, né? Então, acho que o papel do presidente é de protagonista, de buscar esfriar a chapa, de outro lado, trazer as competências da diversidade em torno da mesa serem usadas, o bom debate para tomada de decisões
mais racionais, amarradas com as necessidades de sobrevivência. E, por paradoxal que seja, ter um olhar um pouco mais de médio prazo, curto, médio prazo. De novo, não precisa ser médio e longo, médio, curto e médio prazo, dando uma perspectiva em que todos possam se aninhar ou se alinhar a este mote, a esta energia, e assim o time poder andar para sobreviver pós a onda. Né? Eu penso, na verdade, Luiz, que o ciclo desta onda será largo, diferente da média. Eu não estou vendo uma grande onda e a pós-onda já está ali. Eu estou vendo uma onda muito grande, mas ela espaçada, o que nos leva a 21 facinho, nos leva a 22, final de 22 facinho. E nós temos que nos preparar para ter fôlego e estrutura para enfrentar esse novo normal, como você tão bem descreveu. Muito obrigado, Herbert. Tem pelo menos umas 3 perguntas aqui que focaram, eu vou fazer para mim mesmo, tá? Que tem a ver com como lidar com a ansiedade de colaboradores, como lidar com essas questões emocionais, e inclusive até como lidar com gestores pessimistas, né? Veja bem, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem nessa situação é o distanciamento, é o isolamento. Então, pessoalmente, você consegue identificar melhor sinais se uma pessoa está com dificuldades emocionais e ajudá-la nesse sentido. À distância, isso se torna muitas vezes mais difícil. Portanto, eu acho que o olhar do líder, do gestor do time tem que ser muito cuidadoso, muito atento. Sinais de irritação, sinais de cansaço, sinais de improdutividade, mudanças de comportamento, aquilo que facilmente a gente vê no dia a dia, pelo visorzinho pode se tornar mais complicado. Mas termos atenção a isso. A gente tem promovido muitas conversas contínuas com os times, tá? Individuais e em grupo, para manter as pessoas interagindo entre si, não perder esse amálgama de relacionamento entre as pessoas. Teve até em 2 empresas onde eu participo, nós instalamos happy hour remoto, né? Marcamos lá a hora, tá certo? Sexta-feira, 6 da tarde, cada um com a sua bebida na sua casa e só um ponto-chave: proibido falar de trabalho. Vamos como se nós estivéssemos em um bar, conversando, trocando ideias. É isso que a gente vai fazer. Então, é ter muito mais atenção do que pessoalmente nós temos, tá? O Eliseu, Herbert, faz aqui um comentário que, sobre dezenas de redes, não é, de varejo, tá certo? Que, por estarem com todas as lojas fechadas, talvez muitas delas nem consigam reabrir, tá? Realmente esse é um desafio que se mostra para o varejo, né? Nós temos clientes nossos que estão com 100% da rede fechada e não tem como agir. Você tem um comentário adicional sobre isso? Está todo mundo correndo atrás do e-business como uma outra forma. Quem já estava sentado em e-business está melhor. Quem não estava está correndo atrás. Sempre uma espécie de terapia ocupacional para quem não estava, né? Está criando alguma coisa, está apostando em algo, mas de fato eu tenho a impressão que do tsunami muita gente vai fechar. Falta caixa. Infelizmente é fato. Tem 2 perguntas aqui, uma do Thomas Bru e outra do Otávio Vilares, que eu vou abrir a resposta, né, mas depois você complementa, que tem a ver com o papel do conselho. Como eu citei no começo da minha fala, o conselho acabou se aproximando dos executivos para ajudar no processo de decisão. E a pergunta dos 2, resumindo e juntando, é assim: mas qual é o risco de repente, o conselho não ter aquela ansiedade, aquele cacuete de ex-executivo e querer ele tocar a operação? Sem dúvida alguma, existe esse risco, tá?
Mas a resposta, eu acho que está muito clara. Primeiro, pela postura, pela experiência, pelo nível de senioridade que os conselheiros e da própria dinâmica do colegiado têm. Segundo, na confiança de que nós estamos com o executivo certo. Porque se nós não tivermos, nós do conselho, não tivermos segurança que estamos com o executivo certo para enfrentar essa crise, é muito provável que a gente acabe escorregando a mão e pegando o manche deles, tá? Herbert, quer completar essa? Acho que é Claro, das sim, essa é boas. uma excelente pergunta e você levantou a bola. Uma coisa curiosa, até eu acabei estando muito tempo fora do mercado como executivo, tomando as decisões que eu vou compartilhar agora. Os conselhos, que normalmente são mensais, alguns bimensais, passaram a ser semanais, até por culpa nossa. Por quê? Porque nós entendemos que as prioridades emergentes eram a caixa, a segunda era a caixa, a terceira era a caixa, a quarta era a caixa, a 10ª era a caixa. E os executivos, até por inércia, percebiam as mudanças batendo a porta, mas as suas prioridades continuavam. Então, nós tivemos que desarmar uma bomba, desarmar um mindset, como se fala, para que se trabalhasse caixa. E, portanto, as decisões partissem do caixa e não do mercado, partissem do caixa e não das compras, partissem do caixa e não das pressões que os acionistas faziam sobre expectativas de retorno. Bom, para trabalhar o caixa, certamente levou-se 4, 6, 8 semanas para que você tivesse o projeto na mão. E desarmar as prioridades postas aos executivos enquanto estávamos há 8 semanas atrás, com uma outra lógica, ou seja, redecidir, repriorizar, reorientar o management do que nós buscamos. Queria lembrar que a palavra executivo tem a ver com executar. Executivo não é uma classe de avião, não quer dizer prato feito de delivery, não quer dizer pasta para levar papéis. Executivo vem de executar. Executivo executa. O conselho vai definir a estratégia alinhado com seus acionistas e passar para o grupo de management executar. Isto precisou ser repactuado. As metas estão, em maio, sendo rediscutidas nas empresas onde nós estamos. Se não estão na sua, deveria. Ou seja, o que valia até 4 semanas atrás não vale mais. Então, nós precisamos mudar. E outra, a perspectiva de mercado, só há uma certeza, será diferente. Muito bom. Eu queria também acrescentar a minha conversa, desculpe, Luiz, e pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria adicionar uma coisa, que a crise em 2008, a crise que já vivemos em todos os planos econômicos, eram crises econômico-financeiras e que afetavam o mercado também na sua consequência. Esta crise a gente não viveu igual. Essa aqui é diferente da de 2008, é diferente das crises do pós-guerra, é diferente de 29, onde você tinha um problema do chamado mercado ou um problema da demanda, né, em função de que as pessoas estavam sem dinheiro e a sua conjunto macroeconômico afetando a renda das pessoas. Esta aqui, nós acabamos com o mercado, nós congelamos o mercado. Os bancos e os investidores estão líquidos, eles não estão com disposição de colocar esse dinheiro líquido à disposição de projetos, porque eles entendem que os projetos são de risco no momento da pandemia. Você olha juros negativos na Europa, juros negativos nos Estados Unidos, Selic a 3, dólar a 5,87 agora, às 5h30 da tarde, eu estava olhando aqui no computador ao lado quanto era. 5,87 fechou hoje. Selic a 3. Ora, tem dinheiro sobrando, mas existe medo desse dinheiro nos projetos, portanto, não tem dinheiro, portanto, tem crise de liquidez. As empresas, como eu disse, focaram a sua liquidez buscando novos dinheiros.
Mas quando você vai fazer seu fluxo de caixa, de como você vai pagar esses empréstimos, e é essa a análise que os bancos fazem, mesmo os bancos globais, de corporate, bancos que apoiam as empresas, grandes empresas, elas vão fazer um cálculo simples se eles vão ter negócio com capacidade de pagar aquilo que emprestaram. Poucas empresas passam nessa análise. Então, os bancos estão cheios de dinheiro, os investidores estão cheios de dinheiro, o mundo está líquido, esse dinheiro líquido está pagando para ser guardado, ou seja, juro negativo na Europa, juro negativo na City de Londres, juro negativo em Chicago, Nova York, aqui em São Paulo. Ou seja, até aqui, dependendo do modelagem, você já está com juro negativo. Não tem onde você enfiar dinheiro. E você vai dar dinheiro? Calma. Primeiro, eu preciso redear meu dinheiro. Então, você vai olhar os bancos, 2/3 dos dinheiros dos bancos estão em dólar. 1/3 dos dinheiros dos bancos estão em notas do governo. E eles compartilham o risco de emprestar dinheiro com o governo, meio a meio. Enquanto o governo, Paulo Guedes, pouco provável, não abrir os compulsórios de forma que o risco do governo passa a ser pelo menos 75% e não 50% como é, não vai haver liberação de dinheiro. Então, nós estamos numa crise de liquidez, por paradoxal que seja, não é pela falta de dinheiro, é pelo risco e pelo medo dos investidores em botar dinheiro em projeto. Daí a crise de liquidez. Nós nunca vivemos isso. Isto vai acabar gerando mais quebradeira, isso vai acabar gerando uma distribuição de renda ao contrário, novamente, e, portanto, crise social grave. Crise social, para de ver só pelo lado da preocupação do ser humano, igual. Crise social de convulsão social. Escuta o que eu estou falando. Não é que o Brasil vai virar uma Venezuela, o mundo vai virar uma Venezuela, se a gente não começar a trabalhar novas equações de risco. É interessante. Tem uma pergunta do Jaime Calcin, que vai nesse sentido, perguntando se a gente está diante de um processo de desglobalização. Eu acho que é difícil um processo de retrocesso na globalização. Isso não tem mais jeito. Aliás, nós estamos cada vez mais conectados do que nunca, não é? Quer dizer, mesmo com um dólar desse tamanho, as nossas exportações não crescem porque não tem quem compre. Tá certo? É isso que está acontecendo. Porque o mundo se tornou mais pobre. Apenas somando o que o Herbert acabou de falar, todo mundo perdeu. Alguns vão perder mais do que outros, claro, mas o mundo inteiro perdeu. Agora, o que eu acho é que talvez uma nova ordem, talvez a gente deva, depois do que passamos no começo do ano, aprender que talvez seja difícil a gente ter uma única indústria para o mundo todo. E talvez o custo China já não seja mais tão interessante para todas as indústrias. Não que ele deixe de ser interessante, mas é bom talvez a gente mitigar riscos diante disso. Não é? Mas isso, olha que interessante que o Jaume está falando, está me fazendo pensar aqui. Eu estou em linha com o que você falou, mas parte, porque o Jaime está nos confrontando da seguinte forma. Nós não vamos perder a interdependência, a interconexão, os ganhos da globalização nesse sentido, de estarmos interconectados. Sim. No entanto, nós estamos dando um passo atrás da globalização quanto escala, custo, distribuição e controle de poucas empresas ou de poucas geografias sobre muitos lugares. Até por uma questão de segurança e, ao mesmo tempo, de passo atrás de todas as grandes nações, com essa história que começa com a saúde, mas depois invade o protecionismo. Se você analisa todas as ações até cair a ficha do Trump sobre o corona, eram todas protecionistas, né? E usavam a China, que é seu maior credor. Tudo que está nos Estados Unidos é financiado pelos Estados Unidos, pela China. No entanto, ele batia na China com essa atitude protecionista. Esse protecionismo, ao contrário, realmente vai criar passos
para trás da globalização, no sentido que ela tinha de força, de enforcement de determinadas marcas, de determinados produtos por escala, por produtividade, por força e pujança econômica. Acho que isso vai ter uma mudança. Não vai mudar a interconexão, a interdependência e o olhar para o outro como todo mundo estando no mesmo barco. É interessante, né? Nesse planeta Terra, poucas vezes, além das reflexões sobre textos bíblicos, né? O homem capitalista parou para olhar isso como uma grande nave de qual todos fazem parte e estão no mesmo problema. Aliás, não foi privilégio de nenhuma mente brilhante. Foi a faca no pescoço de todo mundo que gerou esse movimento de olhar todo mundo como se num barco todo estivéssemos, como estamos, né? Queria só acrescentar, porque provavelmente daqui a pouco a gente vai para um outro caminho e palavras finais, de que a volta vai ser mais demorada do que a gente pode imaginar. E por quê? Se você olha a idade média de um europeu, a grande maioria é sexagenária. Você olha o número de sexagenários nos Estados Unidos, imenso. Você olha o Brasil numa curva ascendente nas tábuas atuariais, aliás, a preocupação da Previdência com se a coronavírus não matar mais gente, era a taxa de crescimento dos sexagenários. Então, a saída desses caras, chamados vulneráveis, mesmo com a economia reabrindo, ela vai ser muito mais lenta. O cara que é diabético, o cara que é hipertenso, o cara que tem problema no coração, o cara que já está com mais idade, não vai poder sair no dia seguinte que abriu o shopping. O cara vai ficar cismado. Cismado porque ele tem, de fato, maior risco ao sair. Então, quando começarmos em etapa, nós vamos enfrentar imensos desafios. Pergunto, o metrô da Praça da República, de manhã, ou lá na Radial Leste, que é aqui em São Paulo, é absolutamente como se fosse 25 de março, no dia de Natal, todo mundo se encostando, tudo parece saída de estádio de futebol. Vai ser assim de novo? As salas de aula, quando os alunos voltarem, que tinham 40 alunos, vão ser 40 alunos? Não, vão ser 20. Ah, tá bom. E vai ter 2 professores, então? Ah, então vai ter 2 classes de 20? A conta não fechava com 40 com o professor, vai fechar com 2 e 2 salas? E aquele pai que pagava por 40, pagava menos, agora vai pagar por 20, vai pagar mais. O cara continua empregado? Então, tem questões complexas, que não é simplesmente um grupo de governo chamar comitê de crise, vai se resolver na canetada. Não vai ser assim. Ou seja, esse é o clima do que nós vamos viver. Sala de aula, transporte público, saúde, tudo vai ser diferente. O cenário social, realmente, o impacto a gente teme por isso, mas o impacto realmente vai ser muito nocivo. A gente vê que o governo já não tinha, o nosso governo aqui brasileiro já não tinha espaço para investimentos, porque seus gastos são excessivos, e agora você triplica os gastos para tentar atender a uma emergência. Então, a nossa visão aqui vai ser arrastada, com certeza, por um bom tempo, para recuperar um mínimo de condições. Temos várias perguntas aqui, mas o Luiz De Luca faz uma pergunta aqui sobre será que temos os conselheiros atuais preparados para problemas futuros? De Luca, eu vou te responder essa. Primeiro, uma visão do passado. Eu falo uma visão do passado, é de dezembro do ano passado, tá? Baseado num estudo que li da Harvard Business Review, a grande maioria dos conselheiros, eles entrevistaram 5.000 no mundo, tá?
a grande maioria aponta que entre os principais desafios que eles tinham na vida dos seus conselhos e das empresas onde eles atuavam estavam ligados à transformação digital, ao cybersecurity e ao e-commerce. Esses eram os principais pontos de risco que eles elencavam. E aí a pergunta era: o quanto você acha que o seu conselho está preparado para lidar com um ambiente desse? Resposta em geral: baixo nível de preparo. E quando vocês vão buscar um conselheiro novo, quais são as competências que vocês buscam? Conhecimento do setor, finanças, controladoria, auditoria e advogado. Então, é lógico que é uma resposta generalizada, né? Mas eu tenho certeza que a maioria dos conselhos e dos conselheiros não está preparada ainda para discutir problemas futuros. Fora que a gente, de fato, ainda está tateando para saber quais de verdade serão os problemas futuros em cada empresa, né? Um detalhe aqui, Luiz, importante, é uma confusão que se faz, porque conselheiros, de forma geral, julgam que existem para tomar riscos. Muito pelo contrário, os conselhos e os conselheiros existem para mitigar riscos. Quem toma risco é empreendedor, é acionista. E, portanto, ajuda a resposta, o entendimento do De Luca ao que ele tem de desconforto e por isso perguntou. Exatamente. Herbert, estamos no final. 1 minuto para a sua mensagem aí de encerramento. Eu, de fato, olhando essa última hora que vocês nos deram o privilégio de nos ouvir, dá a impressão, eu mesmo me ouvindo, tamanho ceticismo e pintando um cenário terrível, né? E fiz de propósito, não para fazer tipo, mas alinhado ao que são minhas crenças hoje. E torço para que alguns de vocês prestem atenção no aquilo que falei para a tomada de decisões em relação aos desafios que vocês têm nas suas empresas. Porque considerar diferente do que estou profetizando, desculpe a palavra que pode soar arrogante, é decidir cometer um suicídio. Os sinais estão aí. Os sinais são claros. O risco é iminente. Negá-los, que é um comportamento comum de qualquer ser humano, de novo, é cometer um suicídio. Me perdoem a assertividade, mas é para isso que eu me formei conselheiro. Herbert, muito obrigado. Eu queria deixar como uma mensagem também final que a situação realmente é difícil e creio que parte da dificuldade passa por nós ainda não termos essa noção clara, como eu falei no início, nem na extensão, nem na profundidade do precipício onde nós estamos caindo, tá certo? Mas eu acredito também que a humanidade, quando tem a consciência do que está passando, pode criar forças para transformar o mundo, descobrirmos novos jeitos de viver. Se por um lado o mundo está ficando mais pobre, por outro lado talvez a gente caia na realidade de que o que realmente a gente precisa para viver e viver bem. Hoje, creio que uma das coisas que mais sentimos falta está exatamente nas nossas relações pessoais, familiares e entre amigos. Quero muito agradecer por todos que participaram, mandaram perguntas. Herbert, temos uma lista enorme de perguntas, não deu para fazer todas, mas nós, eu e o Herbert, cuidaremos de responder a todos vocês por e-mail. Vejam o nosso site, www.corporategovernance.com.br, e podem nos mandar mensagens sobre este evento de hoje, esse assunto de hoje. Se quiserem mandar mais perguntas, no e-mail governanca, sem o C cedilha, @corporategovernance.com.br. Muito obrigado, cuidem-se, fiquem bem e até o próximo mês ao vivo. Muito obrigado, gente.